Eu sou mãe da polícia. Tem medo? Por quê? Tá fazendo coisa errada? Não. Então, bom, não é pra ter medo, não. Isso é o quê? É o Não rádio. sentei. Isso aqui, tô dizendo. É o rádio, Não sentei tá lá, não? Isso aqui. pra beber água. Valeu. Falou? Eu tô ficando meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala, viu? Beleza. Depois lá e conversa. Vai lá pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e aprende, né? Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Fez. O que é que ele faz de errado? Ele rouba manga. É mesmo? Então, que vocês passam ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de dizer. É, se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É Aí melhor você, não ir lá, não. se ele no burico, se ele bulicando, aí você pode meter o filho, viu? Quem Beleza. tá mandando é eu. Beleza.